Marisa Fernandes, eu tenho 64 anos e nasci no dia 4 de fevereiro de 1953, sou aquariana, com a lua em Áries, eu sou perigosa. Eu nasci em Santo André, o ABC Paulista, uma área industrial, basicamente industrial, na década em que eu nasci, de uma família muito pequena, porque é uma família de imigrantes. Esses imigrantes, do lado do meu pai, italianos e portugueses, e minha mãe da Bósnia, da antiga Iugoslávia, né? Hoje é uma república, Bósnia-Herzegovina, dos Balcãs. Todos fugidos da pobreza, da perseguição religiosa, no caso da Bósnia. Era uma região católica e os muçulmanos incomodavam muito, perseguiam muito os católicos. E da Primeira Guerra, né? Então, é nesse contexto que eles vêm para o Brasil. Uma família, então, sem escolaridade. Eles não tiveram acesso à educação formal, os meus pais, bastante humildes. Essa é a minha origem, né, no ABC, de uma família pequena, empobrecida, sem escolaridade, eles tiveram 4 filhas, mulheres. Meu pai nunca teve um homem. Eu era a última tentativa, fui a última tentativa. Eu ia me chamar José Armando. Armando era o nome do meu pai e José era uma promessa para São José Operário, para vir o filho homem, que ele queria muito. Eu sou a caçula, então... era meu pai e as 5 mulheres dele, né? A mulher e as filhas. Foi muita luta para ele, mas foi uma família que eu agradeço hoje muito de ter pertencido e de pertencer ainda aos que ainda restam, porque em termos de ética e de princípios não tem para ninguém. É fantástico, é muito fantástico, tudo o que meu pai e minha mãe puderam nos passar nesse sentido. Como caçula, eu já tive um pouco de condição econômica da família melhorada, porque meu pai, eles foram tecelões, tanto meu pai quanto a minha mãe. Depois, quando se casaram, a minha mãe parou de trabalhar, porque, como ela mesma dizia, deitaram em 2 e levantaram em 3, né? A minha irmã mais velha nasceu exatos 9 meses depois, desconhecia-se qualquer forma de prevenção, né? Minha mãe foi criada sem mãe, nunca soube o que era ter tido uma mãe, porque a minha avó, evidentemente, eles não vieram no convés, na coisa do luxo, dentro dos navios, vieram nos porões. E ela contraiu tifo. A minha avó, ela só tinha 30 anos de idade e a minha mãe tinha 4. Então, quando chega no Brasil, ela já vai transferida para o Emílio Ribas e morre lá, porque era uma doença infecto-contagiosa. E essa mulher que nunca teve uma mãe, nunca teve uma família, ela soube constituir uma. Ela constituiu uma família, ela educou, criou, e isso é uma das coisas muito, muito bonitas, né? Um exemplo, uma guerreira. Quando o meu pai era metalúrgico, então ela parou de trabalhar e ele foi ser metalúrgico, e depois saiu dessa empresa de metalurgia e foi fazer um curso profissionalizante que tinha aberto lá em Santo André, que o ensinou a ser
encanador. Então ele começou a mexer com hidráulica, com instalações hidráulicas. E exatamente nessa década de 50, o ABC estava passando por um saneamento básico. Então estavam fazendo esgotos e estavam instalando nas residências um hidrômetro que media ali o consumo de água, que a gente tem até hoje nas casas e nos edifícios, né? Para poder ser cobrado. Então ele prosperou, porque ele instalava de um bairro inteiro os cavaletes de todas as casas. Então houve uma melhoria. Nesse cenário econômico, eu tive privilégios em relação às minhas irmãs, porque eu nasci um pouquinho melhor, né? Apesar do bercinho ainda ter sido uma bacia de alumínio, mas porque eu vim 5 anos depois. Já tinha pensado que iam ser só as 3, né? Então esse foi o meu contexto. Eu fui uma criança muito curiosa, sempre. Eu sou profundamente curiosa até hoje. Eu abria tudo que eu via. Então, se me davam bonecas, eu tirava a cabeça, os bracinhos, porque eu queria saber o que tinha dentro. Se me davam uma pilha, que naquela época eram umas pilhas de rádio enormes, assim, grandonas, eu cerrava, porque eu queria saber o que tinha dentro. Um inferno, né? Deve ter sido uma coisa. Mas sempre muito curiosa, muito ativa, e com 7 anos de idade, eu fui para a escola pública, né? E é bom frisar que naquele período, e acho que até a década de 70, era primário, que a gente fazia, da 1ª à 4ª, alfabetização, depois era ginasial, da 5ª à 8ª, e depois tinha clássico, científico e pedagogia, né, para ser professor. Então, eu fiz os meus primeiros anos de 1ª à 4ª, eu repeti o 2º ano, então já fiquei 1 ano atrasada, na escola pública, e depois fiz um exame que chamava-se um ano inteiro. Eu perdi mais um 2º ano na minha vida escolar, que chamava admissão ao ginásio, que era para depois fazer a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Só que essa admissão ao ginásio era igualzinha à 5ª série. Depois que eu fui, não tinha nada de diferente, mas eu fiz e, enfim. Eu me lembro que quando a gente teve a televisão, o meu pai, minha família foi a primeira da rua, era uma rua muito pequenininha, mas era a primeira família que tinha conseguido comprar a televisão, né? E aí as criancinhas, minhas amiguinhas, amiguinhos, iam lá para ver. E tinha uma atriz chamada Georgia Gomide. E eu ficava muito impressionada com a beleza daquela mulher, muito. E ela fazia novela, já passava novela, acho que era Tupi, enfim, essas coisas eu não vou me lembrar, mas certamente não era a Rede Globo, estava em baixíssima nessa época, eram outras emissoras de televisão que eram potências. E via-se essa novela e essa Jorge Gomide atuava, e eu me lembro que eu ficava na soleira assim da porta, né? E eu ficava olhando aquela mulher, como ela era muito bonita. E aquilo, de alguma maneira, acho que mexia comigo. Até aí, né? Era muito criancinha. Via a Maísa cantar. E como se falava muito mal da Maísa, era assim, popularmente falava-se muito mal, porque falavam mal de todas as mulheres que eram desquitadas. Ser desquitada era um horror, não existia divórcio. Nunca era favorável à mulher essa situação. E ela, imagina, cantora, e se opor à família Matarazzo, não é? E ela cantava com tanta tristeza. Eu me lembro de um cenário que era um banco de praça, assim, de madeira. Aí tinha uma luminariazinha de um lado e uma árvorezinha seca do outro. E ela com aquele microfonão, né? E tinha fio e tudo. E ela cantando, mas era de uma tristeza, e eu achava aquilo tão injusto, e as pessoas, tão injusto, porque eu sabia, eu entendia que era porque massacravam,
Ninguém olhava que ela era uma linda mulher, que ela era uma excelente cantora, mas que ela era uma mulher desquitada e que afrontava o tempo dela e que aquilo era injusto. Então eu me lembro dessas coisas, talvez aí um nascente feminismo, né? Mas eu não podia me dar conta.